Graça, paz e alegria da parte do nosso Deus. Queridos, que privilégio, que verdadeira honra estar aqui em convite ao pastor Guto e ao conselho da igreja nesta conferência. Me sinto muito honrado ao lado da minha esposa Ruth de retornar na primeira IPI de Marília. Isso prova que vocês precisam orar mais pela liderança, porque eles vão convidando de novo e de novo, eles perderam o juízo. Então nós precisamos clamar por eles e encontrar queridos amigos. Pastor Marcelo, que privilégio compartilhar esta conferência com o irmão, rever outros queridos, pastor Juba e tantos outros, mas se reencontrar pastor José Roberto e Val, amigos do coração. E nós vamos falar de legado. Eu preciso honrar o legado desse homem na minha vida, na área de missões, na vida cristã. Convivemos em Londrina, que privilégio abraçá-lo aqui e tê-lo aqui. As posições estão invertidas, eu deveria estar aí sentado e o irmão aqui ministrando, assim como tantos outros. Privilégio. Que gostoso estar com vocês. Abramos as Bíblias, por favor. Livro dos Salmos, Salmo de número 78. Um salmo clássico quando se trata de legado. Legado e memória é o nosso tema. É sobre isso que estamos conversando. É sobre isso que desde ontem estamos aprendendo e refletindo. Eu faço a leitura na Nova Almeida Atualizada, NAA. Então, se a sua versão é um pouquinho diferente, fique tranquilo, acompanhe conosco. Assim dizem as Escrituras: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui. Queridos, nós estamos nesse tema muito apropriado sobre legado. Iniciamos ontem à noite já com uma palavra muito abençoadora ao nosso coração, trazendo conceito claro sobre o que é legado e a sua diferença da herança. Nós refletimos sobre isso. Nós vimos ontem com muita propriedade que eu e você precisamos construir um legado, e nós a construímos com firmeza de caráter e propósito. Precisamos estar firmes em Cristo, com convicções profundas e inspiradoras sobre aquilo que cremos e praticamos, com resiliência nas provações e privações, mantermos firmes na caminhada e experiências de milagre e intimidade de Deus. Se você não viu essa mensagem, ouça. Ela inaugurou uma nova jornada no nosso coração com o tema legado e memória. A grande verdade é que eu e você corremos o risco de pensar que legado é uma herança. Nós olhamos o conceito da palavra legado, se vamos ao termo jurídico, se vamos ao dicionário, é muito comum confundirmos essas expressões. Elas são muito próximas, muito semelhantes, mas muito distintas entre si. E eu não quero dedicar tanto mais tempo a esta diferenciação, quero tentar, de uma maneira simples, traduzi-la com uma única frase. Claro, não é minha, autores já têm escrito sobre isso, que diz que legado, herança, é aquilo que nós deixamos para as pessoas, e legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Esta é a grande diferença. Herança eu e você deixamos para que as pessoas usufruam. Legado nós deixamos
impressas no coração, na vida, no caráter, na memória das pessoas. Então a diferença é esta: para as pessoas e nas pessoas. O salmista, no Salmo 78, Salmo de Asaf, ele vai nos trazer este cenário sobre legado. Ele faz um grande resumo de que todas as escrituras nos trazem sobre o quanto é importante, o quão necessário é eu e você entendermos e meditarmos nesse tema. Eu quero convidá-lo e convidá-la nessa noite a tirarmos lições preciosas daqui a respeito de legado. Nosso tema para reflexão é: hoje é tempo de construir um legado. Vamos dizer isso juntos? Hoje é tempo de construirmos um legado. Olhando o Salmo 78, eu quero tirar 3 preciosas lições. A primeira delas, a importância do legado. A importância do legado. E esta é a primeira verdade. Quando eu e você conversamos sobre o tema, vem-nos uma pergunta: Pastor Pedro, por que é importante nos preocuparmos com o legado? Por que é importante construirmos um legado? De fato, qual é a relevância e o que implica o fato de eu ter que deixar um legado para outras pessoas? Hoje à tarde, no nosso bate-papo, no workshop, nós chegamos a uma preciosa conclusão: que todos nós estamos imprimindo um legado em outros, não apenas nas pessoas tão mais próximas, mas em todas aquelas que estão no nosso entorno, que convivem conosco. O fato é que eu e você estamos deixando um legado, seja ele bom ou seja ele ruim, mas legado todos nós estamos deixando, marcas todos nós estamos gerando, impressões na vida das pessoas todos nós estamos colocando. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão aprendendo conosco, eu e você estamos. Então por que é importante? E o texto nos ajuda a entender isso. Não somos, eu e você, querido, frutos do acaso. Veja que interessante que o texto vai dizer para nós, logo no começo, dizendo: olha, o que eu e você ouvimos, o salmista está dizendo, e nós aprendemos, nós vamos dizer e o que os nossos pais contaram, nós não vamos encobrir os nossos filhos, nós vamos contar à geração vindoura. Ele começa uma reflexão a respeito da importância de estarmos conectados em gerações. Não estamos isolados nesse tempo, não somos uma obra do acaso que começou, terminou e tudo vai passar. Nós temos um antes, temos um durante e teremos um depois, louvado seja o Senhor. Eu e você precisamos entender a Bíblia de uma maneira completa, um pouco mais sistêmica, um pouco mais ampla, para que faça sentido e gere importância do legado na minha e na sua vida. A Bíblia sabiamente nos orienta em muitas passagens a respeito do tema. E essas instruções, elas são claras, em que eu e você estamos transferindo conteúdo, conhecimento, impressões digitais, conhecimento a outras pessoas. E aqui eu quero ampliar um pouquinho o conceito de quem somos e onde estamos. Há um conceito teológico, missionário, importante, que ele explica a missio Dei. Que palavra é essa, pastor? De onde o senhor tirou ela? A missio Dei quer dizer a missão de Deus. Eu precisaria de um congresso de uns 3 meses para tentar explicar, mas nos próximos 30 segundos eu vou tentar passar o que Deus colocou no meu coração enquanto adorávamos aqui. A missio Dei fala que Deus está em missão. Deus é um Deus missionário. Deus está no controle de todas as coisas, fazendo uma ponte com a palavra de ontem à noite. Deus é soberano. Ele está assentado num alto e sublime trono, tem o nome de Santo e é todo-poderoso. Aleluia! E esse Deus que é soberano, poderoso, criador de todas as coisas, Ele é um Deus missionário, Ele criou todas as coisas com propósito, e Ele não deu corda no mundo e foi passear e está deixando o mundo correr sozinho. Ele continua cuidando da nossa história, louvado seja o Senhor. E o Deus que tem uma missão, essa missio Dei, Ele tem uma única missão, Ele não tem diversas missões, Ele só tem uma missão. E essa missão está registrada no seu livro sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia. Nos seus 66 livros, no Antigo e no Novo Testamento, de Gênesis ao Apocalipse, é uma missão só. Deus, Ele está gerando um povo que tenha um coração totalmente dEle e exclusivamente dEle, que o adore em espírito e em verdade, para ter comunhão com Ele e passar a eternidade na sua presença em Cristo Jesus. Tentei resumir a missio Dei de 30 anos em 30 segundos. Deus
Todo-Poderoso, cria todas as coisas, criou a mim e a você, com um único propósito: gerar em mim e você um coração exclusivo dele, que o adore em espírito e em verdade, e que tenha intimidade com ele, para passarmos toda a eternidade na sua presença. A história bíblica começa num jardim, no livro de Gênesis. A história bíblica termina em outro jardim, em Apocalipse 22, com a árvore da vida sendo renovada e restaurada. Por quê? Porque Deus quer passear comigo no jardim. Cheguei aqui ontem, uma irmã querida veio me abraçar e lembrar de uma experiência que eu contei da outra vez, sobre essa experiência do jardim, da intimidade, da viração do dia, de eu e você termos intimidade com Deus. Mas pastor Pedro, o que isso tem a ver com legado? Tem tudo a ver com legado, porque de fato eu e você precisamos entender que não estamos soltos na história. Eu e você estamos debaixo de uma missão de um Deus grande e poderoso, e que no intervalo de 70, 80, 90, os mais privilegiados aí 100 anos, de 120 não passará, diz as Escrituras. Então nós, nesse intervalo de, vamos dizer, 80, 90 anos, eu e você não somos uma obra do acaso estanque, que acontece e acabou. Não, nós somos sonhados por Deus, sonhados por Deus. Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus, Ele sonhou comigo e com você, nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo. Pastor Pedro, explica isso. Não consigo, querido, é mistério, mistério purinho. É verdade, pastor, Ele sonhou comigo antes de tudo ser criado? Sim. Eu não era criado e já existia? Sim. Eu não tinha feito nada e já era amado? Sim. Nada aconteceu na minha história e Ele já sabia todos os meus dias, à luz do Salmo 139? Sim. Isso é mistério. Mas quando eu e você entendemos isso pela fé, como faz bem o meu coração dizer: aquele Deus que é soberano e poderoso me escolheu e me alcançou. Esse Deus que me escolheu e me alcançou, portanto eu tenho um início, eu tenho um começo, eu tenho uma estrutura de vida de 70, 80 anos. E depois de mim, preste atenção nisso, muitas outras coisas acontecerão. É por isso que eu tenho que ter a noção da importância de um legado. A história não tem nada a ver comigo e nem tem nada a ver com você. Desculpa eu te dizer isso, querido. Se está te decepcionando, frustrando, você achou que era o cara que, eu vou usar uma expressão agora que vai denunciar a minha idade. Se você está pensando que a última bolacha do pacote, essa é velha, hein? Essa expressão é velha. A última bolacha do pacote é bem antiga, né? Se aí vocês estão pensando que somos imprescindíveis, que tudo acontece por nossa causa, que o mundo gira ao nosso redor, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. A missão é dele, a história é dele, e ela continua. Por isso, quando nós passamos pelos nossos 70, 80 anos, nós estamos deixando marcas em vidas, em pessoas, em lugares, até mesmo em instituições. Deus está nos usando para construir a história dele, a missão que é dele. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio, porque você precisamos entender isso e navegar nesta dimensão de que Deus, Ele nos escolheu para fazer parte da missão dele. Que privilégio eu e você temos de fazer parte dessa história. A pergunta que nós devemos fazer é: Senhor, como é que eu posso participar dessa obra maravilhosa que o Senhor fez? Por isso, quando Ele nos chama para alguma coisa e nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim, nós estamos dizendo: eu não sou digno, mas eu tenho o privilégio de adentrar neste plano celestial e caminhar com o Senhor. O salmista Asaf, ele nos aponta para esta verdade. Ele vai dizer assim: olha, o que ouvimos e o que aprendemos e o que dos nossos pais nós entendemos, nós contaremos aos nossos filhos e à geração vindoura. Preste atenção, aqui nós temos pelo menos 3 gerações. Nós ouvimos dos nossos filhos, nós ouvimos dos nossos pais, esses pais contarão aos filhos e os filhos contarão à próxima geração, pelo menos 3 gerações. Em algumas versões, gerações, a palavra geração está no plural. E se eu considerar o plural, então são bem mais gerações do que, pode ser 4, pode ser 5, 6, quantas gerações vierem. Fato é que o salmista está nos colocando dentro de uma linha do tempo. Ele está dizendo: olha, a história que acontece com você, ela vem dos seus pais, ela vai para os filhos, mas ela não para aqui, ela continua. Eu quero abrir os nossos olhos para isso. Qual é a importância? A importância é
que as próximas gerações entendam isso que eu estou hoje aqui me esforçando pela graça de Deus, para entendermos que eu e você estamos incluídos na história de um Deus amoroso, grandioso, tremendo, santo, sentado num trono e que está cuidando da minha e da sua vida. Aleluia! Que triste é pessoas que não têm esta noção, que triste é passar pelo mundo e não entender isso. Que triste é achar que o mundo se resume a 70 anos de vida, ou 80 ou 90. Meu Deus, o que é a longevidade perto da eternidade? O que são 80, 90 anos perto da eternidade? Eu e você somos seres chamados para a eternidade, não apenas para a longevidade. Longevidade é bênção. Vou perguntar aqui quantos querem morrer hoje, acho que ninguém vai levantar a mão. Pastor, eu quero viver muitos anos ainda, para a glória de Deus. Isso é longevidade. Mas depois que tudo aqui acabar, nossos olhos se fecharem, nós damos entrada na eternidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O objetivo está claro no versículo 6. Olhe comigo. A fim de quê? A fim de quê? Explica. Se eu perguntar assim, por que isso acontece? Isso acontece a fim de quê? O texto é claro, nos deixa a pista. Porque é importante falarmos sobre legado. Porque é importante construirmos um legado. Verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus dependentes. E contassem o quê? O testemunho do Deus de Jacó. O testemunho dos feitos de Deus. A fim de que a história do Senhor não pare aqui entre nós. A grande verdade é que eu e você estamos vivendo um tempo muito delicado. Um dos livros que eu tenho refletido sobre, em alguns assuntos, é um escrito de um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, com o título Modernidade Líquida. Modernidade Líquida. Bauman, nesse livro, vai dizer que a sociedade moderna, ou a sociedade pós-moderna, ela perdeu referenciais, ela perdeu absolutos, ela perdeu o que é do passado, não faz tanta importância, e nós vivemos numa sociedade que está se desfazendo, por isso o título Sociedade Líquida. Eu e você então corremos o risco de, nesta sociedade líquida, nos esquecermos de pilares, valores, bases, princípios importantíssimos para a nossa vida diante de Deus, o Criador. Já se fala, estudiosos da espiritualidade, em uma espiritualidade líquida, meu Deus, ou seja, a espiritualidade está se desfazendo. O que é a espiritualidade? A maneira como nós nos relacionamos com Deus. E se isso se desfaz, o que vai sobrar de nós? Aí a nossa vida vai se resumir única e exclusivamente a 70, 80 ou 90 anos. Nós vamos perder a dimensão do eterno, nós vamos perder a dimensão do Cristo ressurreto, nós vamos perder a dimensão do antes da fundação do mundo e da eternidade na presença de Deus. Por que é importante falar de legado? Porque nós viemos de Deus, existimos em Deus e voltaremos para Deus. Aleluia! Esta é a importância. Em primeiro lugar, estamos vendo a importância de construirmos hoje um legado. Mas, se é importante, fica-nos uma segunda pergunta: como? E então vemos o título, a dinâmica do legado. Já vimos a importância do legado, agora estamos vendo a dinâmica do legado. Na primeira parte, eu e você entendemos que falar, refletir, pensar, agir com legado no nosso coração tem a ver com eternidade, tem a ver com sermos de Deus, existirmos em Deus e voltarmos para Deus. Mas eu preciso então responder, e o salmista Asaf se preocupa com isso: como é que eu e você transferimos o legado de uma geração para outra? O Salmo 78, versos 13 e 4, nos ajuda a entender. Voltemos às Escrituras. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu destaco aqui duas expressões, dois blocos de expressões. Aqui o que os estudiosos chamam de paralelismo, quando aparece duas vezes no mesmo sentido.
Se você tem o costume como eu de grifar a Bíblia com canetinha Lumicolor, que não é pecado riscar a Bíblia, fique tranquilo. Mas se você está usando o celular, agora o celular ficou bom demais, né? No aplicativo você põe lá rosa, amarelo, verde, verde-limão, escolhe a cor que você quiser. Grife algumas expressões aí para você compreender essa verdade. O autor vai dizer assim, a expressão, o que ouvimos e aprendemos. Grife essas duas expressões. Mas ele também vai falar assim, não a encobriremos e contaremos. Olha que interessante, olha que destaque importante, olha que detalhe que está imerso aqui, que nos chama a atenção. Em todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, nós temos um destaque para a importância de não apenas sermos ouvintes da palavra, mas sermos ouvintes e praticantes da palavra. Não é isso que Tiago diz? Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam operantes, sejam virtuosos na palavra. E aqui o salmista vai nos dizer a dinâmica da transmissão do legado. Nós precisamos ouvir no sentido de aprender, mas ouvir no sentido de receber informações, mas nós ouvimos com os ouvidos e aprendemos vendo fazer. Agora ele vai dizer como é que a gente ensina. Como que a gente ensina? A gente conta e a gente não encobre. A gente conta para as pessoas ouvirem, mas não encobre com os nossos atos para elas verem como se faz. Você está entendendo isso? Entre ouvir e praticar. Aqui tem uma dinâmica. E talvez aqui esteja o maior desafio do tema legado. Eu creio mesmo que, ainda que numa sociedade pós-moderna, nós não esmorecemos tanto no que diz respeito a anunciar as coisas que Deus fez ou faz. Pela graça de Deus e bondade de Deus. Nós estamos anunciando, muitas pessoas estão anunciando, veículos de comunicação estão anunciando, a internet está anunciando. Eu achei muito interessante e muito apropriada a oração do nosso irmão, quando orou pelas crianças, e eu senti como que um clamor do coração dele, dizendo assim, as tecnologias estão aí, são tantas, não é isso? É um grito, dizendo, meu Deus. Só que na hora que ele orava ali, o Espírito Santo cutucou meu coração e disse assim, é verdade, as tecnologias do mundo que chamam a atenção das nossas crianças são muito, mas nada se compara à tecnologia dos céus. Deus inventou um negócio, Ele mesmo é o próprio Espírito Santo, porque se a nossa geração, as nossas gerações estão tão conectadas, a palavra do Senhor diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meu Deus, que tecnologia é essa? O Deus que está sentado no trono, através do seu Espírito se manifesta e invade o nosso ser e vem morar dentro de nós. E quando ele diz, recebereis dinamite no nosso coração poder. Não há celulares, não há Instagram, não há Facebook, não há não há Orkut, não há, querido, absoluto, tanto que as coisas, Orkut passa, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor, aleluia. Você está entendendo, querido? É lícito este clamor, é verdade. As crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos também, né? A gente fala deles, mas nós também estamos imersos, invadidos por essa tecnologia. Mas nada como ser invadidos e imergidos na unção e na presença do Espírito Santo de Deus. Nada compete com essa tecnologia celestial. Nada se compara quando o Espírito Santo visita e quebranta. Nada se compara quando Ele vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. Nada se compara quando Ele vem e nos enche de dons e fruto do Espírito, o amor e todos os seus derivados, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e enche a nossa vida. Nada se compara com seus dons e nós passamos a exercitá-los no poder do Espírito Santo para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e uns aos outros vamos ministrando. Querido, nada se compara a isso. Por isso eu e você precisamos retomar essa verdade. Eu e você precisamos perceber muitas vezes que corremos o risco de estar desatento com o anúncio da palavra. Mas pela graça de Deus, volto a dizer, estamos anunciando. A pergunta é, se o que nós estamos anunciando, nós estamos vivendo. Porque aqui o salmista vai dizer, ouvimos e aprendemos. Ouvimos e aprendemos. Este, talvez, para mim, é o maior desafio quando se fala de legado. Viver, testemunhar,
ser aquilo que de fato nós estamos professando que somos e cremos. Aqui desfazemos aquela velha máxima mentirosa, diabólica, satânica, que impregnou gerações, dizendo: olha, eu quero que você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não serve. Isso não é de Deus, não procede do trono da graça. Isso tem cheiro de enxofre, brotou do inferno. Essa frase não pertence ao reino de Deus, porque o Espírito Santo, ele vem nos indicando: olha, você precisa ouvir e aprender, você precisa falar, mas não encobrir. Não adianta eu falar e encobrir o que eu faço, querido. Não adianta eu vir aqui no púlpito e pregar bonito e voltar lá para casa. Vocês querem conhecer quem é o Pedro? Eu posso me apresentar aqui, querido, falar de coisas que Deus tem feito em mim, através de mim, mas vocês não vão conhecer o Pedro se não passarem um tempo com aquela jovem senhora ali, e conversar um pouquinho com ela, e perguntar como é que é o Pedro em casa, como é que é quando ele acorda, como é que é antes de dormir, como é que é o Pedro com fome. Não pergunta isso para ela não, com fome e sono não, pula essa parte, porque vocês vão descobrir um lado, um ser humaninho do Pedro. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando as câmeras não estão focando? Quem sou eu quando a plataforma não existe? Quem sou eu quando estou só entre eu e eu mesmo? Quem sou eu comigo mesmo? Ouvir e aprender, falar e praticar. Isso é legado. Isso é legado. Muitas vezes a gente pode dedicar muito tempo apenas ao anúncio, mas não é só anúncio, é vida. É vida. E aí nós vamos voltar os nossos olhos a Deuteronômio capítulo 6. Impossível não falar desse texto. Grande Shema da palavra do Antigo Testamento, da Torá. O grande ensinamento dado por Deus, deixado ao seu povo, o povo de Israel, para que eles o amassem em todo o tempo, de todo o coração, toda a força, toda a alma, todo entendimento. Tenham apenas um único Deus. E é tão bonito quando nós olhamos esse texto, porque ele começa com um grande alerta no versículo 4 do capítulo 6 do livro de Deuteronômio, dizendo assim: escute Israel. É um grito do Senhor. É como hoje o Espírito Santo me traz de Londrina para cá, para dar essa palavra profética ao seu coração. Escute, ó primeira IPI de Marília, abra os seus ouvidos. Mas nós estamos escutando, o som está bom, está alto, está bem, o retorno está chegando. Não se trata de escutar apenas com o ouvido, abra o seu entendimento, abra o seu coração, permita-se ser atingido por essa tecnologia do céu, pelo Espírito Santo. Abram-se e digam: escute, ó irmãos, ó irmãs, ó primeira IPI de Marília. Deus é o único Deus, o Senhor é o único Senhor, não há outro a quem devemos servir. Ele está sentado no trono de glória e poder. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, ame o Senhor seu Deus de toda a sua alma, ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, razão, entendimento, pensamento, todo o seu ser. É um grito, e os judeus deveriam fazer isso todas as manhãs, antes, logo quando se levantaram, e todas as noites antes de dormir, e continuam fazendo, dizendo: escute, ó Israel, escute, ó povo de Deus, façam isso. Isso precisa estar gravado no coração, mas isso é escutar, isso é ouvir. Mas agora ele continua dizendo assim: isso que vocês estão escutando, essa verdade que vocês estão aprendendo, estão agora experimentando, vocês vão guardar no coração, mas vocês vão inculcar a seus filhos, ou seja, a próxima geração. E eu fiquei inculcado com essa palavra, porque eu fiquei pensando: o que é inculcar? Você já pensou literalmente o que significa inculcar? Você já conversou com alguma pessoa que não fala de outro assunto, ele só tem um assunto para falar? Conhece alguém assim? Não olha para o lado não, gente, senão você vai complicar. Mas você conhece alguém assim que só fala de um assunto? Olha eu entregando minha idade de novo. Parece aqueles discos riscados. Gente, disco para a geração mais nova é um objeto redondo, sim, feito de vinil, que tem um negócio chamado vitrola, que com uma agulha. Bom, você entendeu. Fica repetindo. O que você fala para essa pessoa? Cara, muda de assunto, você está encucado, vira o disco, toca outra faixa,
né? É isso, você está inculcado. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo e para mim e para você nessa noite, queridos. Amem ao seu Deus, com tudo que vocês têm, força, emoção, razão. E peguem a próxima geração e ajam de tal forma que não haja outro assunto, que não haja outra coisa. Inculquem isso. Abram a cabeça e coloquem dentro da cuca para ficar encucado. Falem, 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 repitam, 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 insistam, 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 até que seja aprendido. Mas, ok, eu ainda estou no inculcar, no falar, mas agora ele vai dizer assim: isso vai acontecer todos os dias. Vai acontecer sentado na sua casa, vai acontecer andando pelo caminho, vai acontecer, queridos, é no dia a dia. É no dia a dia. Essa palavra era tão importante que eles escreviam, pregavam nos umbrais da porta, colocavam em caixinhas chamadas filactérios, colocavam nas suas vestes, nas suas roupas, porque era tão importante para eles. Mas tinha a parte prática, andando pelo caminho, comendo com seus filhos. Uma das coisas que, pela graça de Deus, eu e a Ruth pudemos praticar. Quando a Raquel, nossa primeira filha, nasceu, a Ruth tomou uma decisão de deixar a faculdade. Ela fazia serviço social na época, e ela ficou em casa. Foi uma experiência nossa, não digo que tenha que ser assim ou assado, não é uma regra, é a nossa experiência. E por 18 anos, ela ficou em casa com a Raquel e com a Ruth e com a Camila, ensinando nossas filhas, ministrando nossas filhas. E todos os dias que eu me lembre, exceto viagens ou alguma outra coisa, nós nos assentávamos à mesa para as refeições. Detalhe, sem nenhum aparelho eletrônico ligado, não havia nenhuma TV ligada. Todos os dias nós nos assentávamos para as refeições e sentávamos e conversávamos e olhávamos nos olhos uns dos outros para perguntar: como é que foi o seu dia? Como é que está seu coração? Não acontecia isso de manhã, acontecia isso no lanche da tarde e acontecia em outros episódios. Deus nos chamou para inculcar na próxima geração essas verdades. Talvez esteja aqui o grande alerta do apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios capítulo 6, dizendo: Pai, não leveis os vossos filhos à ira. Eu sempre fico inculcado, mais uma vez, com essa palavra. Como é que pai leva o filho à ira? Quando briga com ele, quando empurra e ele cai, Queridos, não tem outro jeito mais clássico e bíblico de que um pai ou uma mãe levar filhos à ira do que falar uma coisa e fazer outra. Quer irar um filho? É nós fazermos isso. Discípulos, líderes com liderados, discípulos com discipuladores, pais com filhos, irmãos entre irmãos. Todas as vezes que nós não somos aquilo que falamos, nós estamos irando a outra pessoa. Inculcar. O que ouvimos e aprendemos, o que ouvimos e vimos fazer, o que ouvimos e fizemos juntos. Isso é o que o Senhor pede de nós. É o como. Primeiro a importância. Por quê? Agora a dinâmica, como? É no dia a dia. Terceiro e último lugar, o resultado do legado. O resultado do legado. Já vimos a importância, já vimos a dinâmica, e agora vamos refletir sobre o resultado. Versos 7 e 8 do Salmo 78 que nós lemos. Para que? Aqui é o resultado. A fim de que? É porque nós temos que fazer. Para que? Está fechando o texto. Um resultado lindo, bonito. Qual é o resultado de um legado, de uma vida, de um testemunho, de um anúncio, de uma prática do Evangelho? Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O salmista é tão claro aqui e nos alerta tanto, que ele diz que quando eu e você não anunciamos e não vivemos, nós corremos o risco de ter uma geração como os pais, que não anunciaram porque não viviam, não mostraram porque não sabiam como era. E a próxima geração, ela virá como? Obstinada, rebelde, inconstante e infiel. Diga assim: misericórdia.
Nós não queremos isso. E não é para colocar medo, não é para assustar. Mas o salmista, ele está nos alertando, ele está dizendo, olha, quando eu e você não nos preocupamos, não entendemos a importância e não cuidamos da dinâmica, nós vamos ter resultado. Eu vou aplicar isso daqui a pouquinho para o nosso coração. O resultado é claro. Assim como o contrário é verdadeiro. Quando anunciamos e vivemos os princípios de Deus, vamos ter na próxima geração uma geração que poderá colocar, segundo o texto, a sua confiança em Deus e jamais se esquecerão dos seus feitos. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Esta igreja é uma igreja que foi parceira da missionária Delcy Esteves dos Santos. Que privilégio conversar com alguns irmãos que conviveram com ela, como eu tive o privilégio de conviver. Delcy, aos 52 anos de idade, é chamada por Deus para ir para Moçambique, um país que ela não conhecia. Ali ela começa a pregar o evangelho a adultos, na sua história, sua biografia. Eu tive o privilégio de ouvir isso dela. Ela não gostava de crianças. No relato dela, ela dizia assim: não suporto crianças catarrentas. A palavra é forte, mas essa era a frase dela. Não suporto criança. Ela não gostava de criança. Então ela foi lá trabalhar com adultos. Assim ela começou o trabalho, dando aulas na escola dominical na Igreja Assembleia de Deus em Maputo. Enquanto ela ia para a igreja dar as suas aulas aos domingos, um país pós-guerra civil, 1989, ela encontra crianças jogadas literalmente na rua, morrendo de fome, morrendo de inanição, sem nenhum cuidado. Ela conta que um dia ela teve que tirar uma criança da beira da calçada, os carros passariam em cima, não estavam nem vendo. Então ela resolve, depois da escola dominical, porque o trabalho dela era com adultos, comprar bolachas e leites do seu próprio sustento e dar para algumas crianças. Enquanto dava as bolachas, contava uma história bíblica. Ao contar a história bíblica, ela teve ali 10 crianças no primeiro domingo. No segundo domingo tinha 30 crianças. No terceiro domingo tinha 100 crianças. No quarto domingo ela não tinha leite e bolacha suficiente mais para as crianças. Ela começa a pedir ajuda. E um dia vem aquelas crianças andando por aquela savana. Ela estava debaixo de uma árvore, todas negras, africanas, escuras, pequenininhas vindos de longe. E ela olha, vê aquele cenário e diz assim: uau, parecem formigas. E quando ela diz esta frase, o Espírito Santo a faz lembrar de Provérbios capítulo 30, verso 25. As formigas são um povo que no verão produzem o seu alimento. E quando ela lembra do texto, ela ora dizendo: mas Senhor, e no inverno, quem vai cuidar dessas crianças? E Deus diz: você, Delcy, eu te trouxe aqui para você cuidar dessas crianças. Nascia a casa das formigas em Moçambique. Falar de legado é falar da Delcy. Falar da Delcy é falar da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, de pessoas, homens e mulheres que o mundo não é digno. Não é sobre o que ela ensinou, mas é o que ela fez. Eu tive o privilégio de viajar com a Delcy e andar com ela pelas ruas de Maputo. Pensa numa mulher brava. General, 6 estrelas, 5 era pouco. Celularzinho amarrado no pescoço, no cordão, atendendo aquele telefone, dando ordem para o pastor Alfredo, para o Simeone, para todo mundo, o dia inteiro. Mas eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés daquela senhora. Falar de legado é você olhar para pessoas e ver Jesus purinho impregnado na vida dela. Falar de legado é olhar para as obras que ela fez e saber que ela não estava preocupada com 70, 80 ou 90 anos que ela viveu aqui. Faleceu aos 79 anos, em Londrina, no Hospital Zona Norte. Eu tive a honra de passar a penúltima noite ao lado do seu leito, dormindo com ela no Hospital Zona Norte de Londrina. Olhar para a obra que Deus se deixa é lembrar que uma mulher pensou na eternidade e não apenas na longevidade. Eu pedi para colocar um vídeo muito rápido de um jovem que é filho de uma senhora que era a segunda ou terceira esposa de um moçambicano. Lembrando que uma sociedade poligâmica. Esse homem decide então ir morar na África do Sul. E quando ele vai morar na África do Sul com suas esposas e seus filhos, a primeira esposa
ela é irritada, brava e envolvida com ocultismo e feitiçaria, ela começa a agir contra os demais familiares. Então ela mata um dos filhos de uma das esposas. E ela mata uma segunda ou terceira esposa. E eles estão naquela situação. E ele ouve então que os próximos a morrerem seriam a sua mãe e ele. E isso tudo em comum acordo com o marido. Isto é inferno purinho, cheiro de enxofre. Deus dá uma graça, e muito pequeno, a sua mãe o pega ainda como criança muito tenra. Eles fogem dessa família da África do Sul e retornam para Moçambique. Retornam para Maputo para morar na casa da avó, da mãe. Passando fome, necessidade, não tinha que comer. Ouviram falar de uma mulher brasileira, uma senhora, que estava dando prato de sopas num determinado endereço. E eles vão então atrás de uma irmã chamada Delci. E ali recebem o primeiro prato de sopa. E porque eles não têm condições de se manter, a Delci traz aquela mulher para ajudar na casa das formigas, e Ananias vem morar naquela instituição. Queria que vocês ouvissem um pouquinho da história desse moço. Chamo-me Ananias Natália Mutanga, tenho 12 anos, estou na casa da formiga há 4 anos. Da minha infância tenho o sonho de ser engenheiro eletrônico, e neste momento que não vou à escola, resolvi fazer carrinhos através de materiais, através de reciclagem de papel e outros materiais. Além disso, tenho me esforçado bastante no estudo e tenho orado muito para que meu sonho torne-se possível. No mês de março eu estive em Moçambique. Esse vídeo é um pouco antigo, ele é da época da pandemia. E eu passei uma tarde conversando com Ananias. Hoje ele é um jovem, está no último ano do ensino, que seria o nosso ensino médio. Vocês ouviram a frase? A linguagem ele diz assim: meu sonho é ser engenheiro eletrônico. Você viu o carrinho que ele fez, né? A Casa das Formigas não está apenas dando um prato de comida. Ela está. A Casa das Formigas não está apenas dando material escolar e ensinando as crianças. Ela também está. A Casa das Formigas, ela está formando os futuros líderes da nação de Moçambique. Por quê? Porque uma jovem senhora, aos 52 anos de idade, entendeu que a vida não é apenas longevidade, mas trata-se de eternidade. E sem saber o que ia fazer, atravessa o oceano para um país que não conhecia, e por 27 anos serviu ao Senhor naquela terra. É sobre isso. É sobre isso. Quero concluir fazendo uma aplicação de um texto que para mim tem muito significado. Enquanto até nossos irmãos de louvor podem vir aqui para a gente ter um tempo de oração, e se possível poderíamos repetir o cântico vitorioso. Vitorioso és. Aqui é um princípio bíblico muito claro sobre legado. O que o texto do salmista Asaf está nos dizendo é: olha, vocês têm um anúncio para fazer, vocês têm uma vida para viver. Se vocês fizerem isso, a próxima geração vai ter esperança e vão conhecer os feitos do Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, eles serão como uma geração dos seus pais, obstinada, rebelde. O que eu leio aqui? Um dos maiores princípios bíblicos, o princípio da semeadura e da colheita. Semeadura e colheita. Gálatas, capítulo 6. O apóstolo Paulo diz assim: de Deus não se zomba. O que ele está querendo dizer? Não brinque com Deus. Não brinquem com Deus. Porque aquilo que você semear, você colherá. Se você semear do Espírito, colherá as coisas do Espírito. Se você semear sementes da carne, colherá corrupção. O texto é tão claro e a Bíblia toda fala sobre isso. Eu quero contar uma rápida experiência da minha infância.
te dar uma palavra de esperança. Quando eu era criança pequena, ali em Presidente Prudente, meu papai era vivo e nós morávamos numa casa que tinha um terreno ao lado. E um dia ele me chamou para fazer uma horta. Eu nunca tinha mexido com terra. Nós fomos então com enxadas e pás, começamos a limpar um terreno muito pedregoso, muito mato. Nós começamos a limpar aquele terreno. Passamos uma tarde, inexperiente, jovenzinho, mão toda calejada, quase sangrando no final, mas... E naquela época nós íamos a uma quitanda, e comprávamos uns saquinhos de semente. E tinha uma coisa muito interessante que acontecia. Nós preparamos a terra e plantávamos. Algo maravilhoso acontecia. Se a gente plantava sementes de tomate, sabe o que nascia, gente? Tomate. O que você achou que ia nascer? Se a gente plantava semente de alface, sabe o que nascia? Alface. Eu via no reino natural um princípio espiritual. Nascia. E nós plantamos, passamos a tarde, abrimos os saquinhos, espalhamos a semente. Eu fui dormir. Mas aquela noite eu quase não dormi, criança. Eu pulei, o sol não tinha nascido. Corri para aquele terreno. Eu queria colher o tomate. Eu queria pegar a alface. Que decepção. Não tinha nada ali. Nada. Tinha terra. Só terra. Só terra. E aí eu aprendi uma lição. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: se você plantar do espírito para o espírito, carne para a corrupção, e se você não desfalecer, se você não desanimar na sua plantação, com certeza você colherá. Aí eu entendi esse princípio ali também. Não é da noite para o dia. Talvez, ouvindo-nos falar sobre legado e sobre a importância, você possa estar dizendo: mas pastor Pedro, e agora? Na minha vida eu fiz muitas coisas erradas. Pastor Pedro, errei com os meus filhos. Pastor Pedro, não testemunhei. Pastor Pedro, não anunciei. Pastor, não preguei, não vivi. E agora o que vai ser da minha família? Estou condenado a ter só coisas ruins daqui para frente. Calma, muita calma. Hoje é tempo de plantarmos um legado. Esse é o nosso tempo. Hoje é o tempo de vivermos um legado. Hoje é o tempo de ressignificarmos a nossa história. Hoje é tempo de contarmos com esse Deus que está em missão, sua graça poderosa, a presença de Jesus. Jesus é o próprio legado. Nas palavras do pastor Marcelo hoje à tarde, ele é o legado. Ele mostrou a importância do legado quando vem dos céus e vive entre nós, dizendo assim: eu faço as coisas que vi meu pai fazer. Olha que importante. Ele é a dinâmica do legado, quando dá a sua própria vida em resgate de todos nós. Ele não apenas anuncia, mas ele faz acontecer. Ele é o resultado do legado, porque a partir da sua morte e ressurreição, eu e você temos vida eterna. Aleluia! Ah, queridos, nós somos chamados nessa noite a, como naquela criança plantando uma horta, a vivenciarmos essa palavra e dizer assim: hoje é tempo de começar um legado. Hoje é tempo de trocar as sementes. Hoje é tempo de eu plantar uma nova horta espiritual na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, no meu ministério. É sempre tempo de recomeço, é sempre tempo de vitória. Aleluia! O Senhor está aqui, nos reuniu para isso, dizendo: olha, vocês fazem parte de uma missão muito maior. Eu estou aqui porque aquele que caminha comigo é vitorioso. Isso o cântico nos diz. É verdade que naquela horta nasceram uns negocinhos lá, verdinhos, chamado tiririca. E aí meu pai me ensinou assim: tem que tirar. E eu tirava. Não tem que enfiar a mão lá embaixo e arrancar uma batatinha da raiz da tiririca. Você já viu isso? Quem que plantou aquela tiririca? Não fomos nós. O mal não precisa ser plantado, ele brota. E para que ele não brote de novo, tem que enfiar a mão lá dentro e tirar a batatinha da raiz. Você está entendendo ou quer que eu desenhe? Legado. Legado. Feche seus olhos um pouquinho.
Hoje é tempo de começarmos um legado. Hoje é tempo de vivermos um legado. Hoje é tempo de abrirmos o nosso coração para construir um legado. Queridos, não é na nossa força, não é no nosso poder, não é no nosso braço, é pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui e o Espírito Santo tem me lembrado de tantas coisas que eu podia ter feito diferente. Não importa. Hoje eu decido começar uma nova ordem espiritual na minha história. Hoje eu decido afofar a terra. Hoje eu decido, pela graça de Deus, retirar as ervas daninhas. Hoje eu decido começar uma nova plantação na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meu ministério, na minha história. E claro, eu dependo do poder do Espírito Santo para isso. Ele está aqui. Se Deus tem falado com você desde ontem à noite, hoje à tarde e agora também, chegou a hora de eu e você respondermos a esta mensagem. Hoje é tempo de construir um legado. Vamos juntos construir esse legado. Em Jesus Cristo nós temos esta capacidade. Em Jesus Cristo nós temos esse poder. Se você está aqui, está distante de Jesus, volte para Jesus. Se você está aqui, nunca entregou seu coração, entregue o seu coração a Jesus hoje e construa um legado. Na sua casa tem brotado ervas daninhas? Você está incomodado com isso, não sabe o que fazer? Eu te convido, posicione-se nessa noite, porque Deus está fazendo uma nova história na minha e na sua vida. Se você, como eu, deseja construir ou reconstruir este legado, enquanto adoramos ao Senhor, dizendo que Ele é vitorioso, ousadamente eu convido você a colocar-se em pé, e mais até do que isso, a se juntar a mim aqui na frente. Eu quero orar com você e orar por você. Lutamos com armas diversas e nada irá resistir enquanto adoramos. Sim, sim, adoramos. Em meio à tribulação, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Não prevalecer, Jamais vai prevalecer. Aleluia. e nada irá me É tempo de recomeço. eu te adorarei. Hoje é dia de um novo começo. Venha, querido. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é
como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Obrigado, Senhor. Obrigado por tua doce presença manifesta neste lugar. Obrigado pela tua palavra, poderosa, viva, dinâmica, eficaz. Obrigado, Senhor, porque nesta noite é tempo de construirmos um legado. Eu não sei as tempestades pelas quais meus irmãos e irmãs estão passando. Eu não sei quais são os ventos que estão soprando forte e batendo contra suas casas, contra suas vidas, seus corações. Mas nós estamos cantando e declarando que Tu és vitorioso. O Senhor é soberano, continua assentado no trono. Tens o nome de santo e todo o poder está em Tuas mãos. Nesta noite nós estamos como igreja dizendo: vamos construir sim um legado, vamos preparar a terra sim, vamos lançar as sementes sim. No que depender de nós, não vamos flertar com o pecado, vamos extirpá-lo da nossa vida sim. Mas Pai, se o Senhor não agir, se o Teu Espírito não fluir, se o Teu vento não soprar, de nada adianta. Eu levanto minhas mãos aos céus clamando: Pai, visita aqui as famílias, as casas, as vidas, os corações. Pai, plantações que foram feitas no passado indevidamente, Tu és poderoso para restaurá-la, reconstituí-la, ressignificá-las, mudar mesmo e trazer, Pai, um sopro de vida onde havia morte. Pai, Tu és poderoso para cuidar do nosso coração e sabermos esperar o tempo do Senhor, porque a Tua palavra é fiel. Aquilo que nós plantamos, as palavras de bênção que liberamos, as sementes que lançamos, elas brotarão no tempo do Senhor, e nós não vamos desfalecer, nós vamos permanecer até que os nossos olhos contemplem a bondade e a glória do Senhor. Na nossa casa, Pai, nós profetizamos nesta noite um legado do reino de Deus. O trono do Senhor é levantado alto e bem forte, o nome de Jesus é declarado como o único Senhor e Salvador do nosso lar. Nos juntamos na declaração mais linda do Antigo Testamento de Josué, quando ele se levanta diante do povo e diz: sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa construiremos um legado na presença do Senhor. Então, por favor, Espírito, sopra com poder, visita, Pai, as reentrâncias do coração. Pai, Tu és poderoso para reverter qualquer história, para trazer filhos que estão longe, para mudar histórias que aos nossos olhos não tem mais solução. O Senhor é o Deus do impossível. Agindo o Senhor, ninguém jamais vai impedir. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque hoje nós entendemos a importância do legado. Nós estamos aqui apenas de passagem, somos eternos, queremos construir
um legado para a eternidade. Ajuda-nos na dinâmica do legado. O Senhor é quem opera tanto o querer quanto o realizar em nosso coração. Sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E por favor, os resultados do legado: uma geração que ame ao Senhor, que proclame o nome do Senhor, que experimente coisas novas do Senhor e passe para as próximas gerações os feitos do Senhor. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus.